Olá, meus amigos, mais um podcast Carreiras Trabalhistas comigo, Henrique Correia. É um prazer falar com vocês novamente e hoje um tema muito especial, um tema do meu dia a dia e uma paixão. Vou falar sobre essa instituição fantástica que é o Ministério Público do Trabalho. Desde a época que eu era concurseiro, estudava para a área trabalhista, inicialmente queria ser juiz do trabalho e comecei a estudar para o Ministério Público, fiz 2 concursos para o MPT e aí foi paixão à primeira vista, né? E a paixão virou amor e continuo apaixonado por essa instituição. Eu tenho o privilégio de falar quando eu vou para a Procuradoria do Trabalho, eu vou trabalhar feliz. Bom, o que o MPT, o que o Procurador do Trabalho faz? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho de preparação e o que eu acho agora, já com 14 anos de MP, autor e professor na área trabalhista, o que eu faria se eu estivesse prestando concurso. Tá? E mesmo se você não estiver prestando concurso, você é advogado, sindicalista, lida com RH, para entender o dia a dia mesmo desta instituição. Quando nós falamos em Ministério Público, nós falamos em defesa da sociedade. O Ministério Público do Trabalho é o órgão que defende a sociedade nessa área trabalhista, né? Nós defendemos o direito de massa, o direito coletivo. Entretanto, defendemos também pontos em que há relevância social, então trabalho infantil, assédio sexual, acidentes graves, mesmo que se tiver um único empregado, nós atuamos. Essa palavrinha relevância social, ela é muito importante para nós, que define se terá ou não atuação do Ministério Público. Questões individuais, patrimoniais, nós não atuamos. Nós não substituímos advogados, nós não substituímos o sindicato. Então, eu não recebi verbas rescisórias. Bom, você tem que contratar um advogado, né? Às vezes chega e fala, eu não estou recebendo um adicional de periculosidade, insalubridade, porque aí o sindicato que tem que entrar. Então, questões individuais e patrimoniais, em regra, nós não atuamos, a não ser que tenha relevância social. Nós atuamos numa fase extrajudicial, que é até o que a gente faz mais, e nos nossos inquéritos lá no Ministério Público, e aí nós tentamos pacificar. Uma vez comprovada que houve a irregularidade, a gente tenta pacificar a conduta, regularizar a conduta com um acordo, né, extrajudicial, de forma pacífica, uma solução harmoniosa. Nós chamamos de termo de ajustamento de conduta, é o TAC. Então o TAC é uma ferramenta brilhante. Com um único TAC você consegue regularizar de forma espontânea, né, lá em âmbito administrativo, sem se utilizar da máquina estatal, que é o judiciário, a situação de centenas, às vezes milhares de trabalhadores sem expor um único empregado, né? Então a gente fecha o TAC, dá prazo, multa se não houver o cumprimento das cláusulas. Eu acho assim um instrumento belíssimo, é o ideal. Mas se a empresa não regulariza, nós entramos com a ação civil pública, uma medida judicial para forçar que a empresa cumpra a legislação trabalhista. A ação civil pública, ela também tem, neste âmbito, o objetivo de coibir a irregularidade no futuro. Nós chamamos isso de tutela inibitória. Então, é comum às vezes a empresa falar, olha, mas eu não estou descumprindo mais jornada, eu estou agora totalmente regularizado com assédio moral. Naquele momento ela pode estar até irregular, mas já ficou comprovada a irregularidade, nós ingressamos com uma medida, a gente chama de tutela inibitória, né, que é uma obrigação de não fazer no futuro, para que não ocorra novamente o ilícito. Tudo bem? Então, nós atuamos, em resumo, de forma extrajudicial, com o TAC, evitando que milhares de ações sejam propostas no futuro, no judiciário, e se a empresa não quer regularizar e ficou comprovada
a irregularidade, nós ingressamos no judiciário com essa ação civil pública. Muito bem, antes de falar agora do concurso em si, né, lembre-se que o inquérito, pessoal, ele inicia com uma denúncia. E essa denúncia muitas vezes é simples, é pelo site, pode ser anônima. A denúncia anônima por si só não quer dizer que ela vai ser arquivada automaticamente, né? Ela pode ser sob sigilo, ela pode ser feita com carta, ela pode ser feita no balcão lá da Procuradoria. E aí, uma vez que há a identidade ali das partes, há um objeto já delimitado, é trabalho infantil, é terceirização irregular, é meio ambiente de trabalho, nós instauramos ou inquérito ou um procedimento preparatório para pegar mais dados, né? E aí começa toda a investigação para ver se é verdade ou não aquela denúncia. E aí começam os meios de investigação, ouvir testemunhas, a fiscalização antes do Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia, via auditores fiscais do trabalho, né? Apreciação de documentos, e aí pode ser arquivado ou vai ser TAC ou ação civil pública. Das duas, uma. Ou arquiva ou a empresa regulariza se constatada a fraude. Tudo bem? Se for arquivado, vai para Brasília. Há um controle sobre esses arquivamentos. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público é que analisa esses arquivamentos e pode voltar aqui para o procurador continuar a investigação. Tudo bem? Então, a grosso modo, né, em resumo é isso. Henrique, saiu o concurso, saiu o edital? Não, pessoal, está próximo de sair, a banca já foi montada aí, né, do próximo concurso do Ministério Público, novo Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, já iniciou o processo aí de escolha dos examinadores. A OAB já indicou, inclusive, o membro que representará e assim por diante. Agora vai sair em breve o edital. O que eu indico um pouco mais experiente agora? Cada fase é uma fase. O concurso tem 5 fases. Cada uma é diferente. Eu encaro cada fase em um concurso diferente. A primeira fase, né, são questões objetivas, é um estudo muito individual. Henrique, eu preciso fazer um cursinho, um livro? Pô, depende, você tem base. Se você não tem base, um cursinho ajuda muito, né? Você dá uma atualizada. Ah, mas eu tenho a base da faculdade. A base da faculdade é muito fraca, em regra. Tá? A pegada do cursinho são professores mais preparados. Então o cursinho ele ajuda sim. Livro para a primeira fase. Pessoal, para adivinhar o próximo concurso, as próximas questões, eu preciso saber o passado. Então, para adivinhar o futuro, eu preciso saber bem o que caiu. Então, pegue esses livros com questões comentadas, né? Eu indico, óbvio, o livro que eu coordeno, que eu participo, que é o que eu conheço, né? Que eu acho efetivo. É o Revisar seu MPT. Ele tem diversas edições, inclusive a última prova, comentada item a item, por que está errado, por que está certo, com autores fantásticos, pela editora Juspod. Então, o Revisaço é muito interessante. Tem um outro lançado por mim e pelo Ellison,